Toni Kroos ficou surpreso. E quando um jogador que ganhou tudo no futebol europeu, que venceu 6 vezes o Mundial, que foi o cérebro do Real Madrid por quase uma década, admite surpresa ao ver um time brasileiro competir de igual para igual com a melhor equipe da Europa, isso não é elogio vazio, é um choque de realidade. Porque o que aconteceu em PSG x Flamengo na final da Copa Intercontinental não foi só uma derrota nos pênaltis, foi um aviso incômodo para o futebol europeu. Então já deixa o like e se inscreve no canal agora, porque essa história vai muito além de um troféu perdido no Catar. O Flamengo não voltou campeão do mundo em 2025, isso é fato. Perdeu a final nos pênaltis para o Paris Saint-Germain depois de um jogo equilibrado, intenso, decidido nos detalhes. Mas o impacto daquela partida não ficou restrito ao placar. Ele atravessou o oceano, chegou à Europa e atingiu diretamente um dos maiores nomes do futebol moderno. Toni Kroos assistiu à final e, ao falar sobre o jogo em entrevista à Romário TV, deixou escapar algo que muitos europeus evitam dizer em voz alta: o futebol brasileiro está mais perto do que eles gostariam de admitir. Kroos não é qualquer observador. Ele não é um comentarista genérico, nem alguém distante da elite. É campeão do mundo em 2014, multicampeão pelo Real Madrid, protagonista de finais históricas, um jogador que enfrentou os melhores do planeta ano após ano. Quando ele diz que ficou surpreso com o nível do Flamengo contra o PSG, ele está comparando aquilo que viu com o padrão mais alto possível do futebol europeu. E o que ele viu não foi um time sul-americano acuado, sobrevivendo de contra-ataques ou apostando no improviso. Ele viu um time organizado, competitivo, capaz de jogar, pressionar, sofrer e responder. O próprio Kroos foi direto ao ponto. Disse que o PSG, sem nenhuma dúvida, foi a melhor equipe da Europa na última temporada. Reconheceu que o time francês chegou à final com alguns desfalques importantes, mas ainda assim deixou claro que o desempenho do Flamengo muda a percepção sobre o futebol brasileiro. Para ele, as melhores equipes do Brasil podem competir com as da Europa. Essa frase, vinda de quem veio, pesa mais do que qualquer campanha publicitária ou discurso otimista. E o contexto torna tudo ainda mais relevante. O futebol sul-americano não conquista o mundo há 13 anos. Desde 2012, quando o Corinthians venceu o Chelsea no Japão, os europeus dominaram completamente as decisões intercontinentais. Foram finais desequilibradas, goleadas, jogos decididos ainda no primeiro tempo. Durante muito tempo, criou-se a narrativa de que a distância era intransponível, de que o futebol sul-americano havia ficado para trás, engessado, ultrapassado taticamente e limitado financeiramente. Só que 2025 começou a rachar essa narrativa. O Flamengo enfrentou 3 gigantes europeus em competições oficiais. Venceu o Chelsea, perdeu do Bayern de Munique e empatou com o PSG, levando a decisão para os pênaltis em uma final mundial. Isso não é acaso. Isso não é sorte. Isso é padrão competitivo. É um recorte pequeno? Sim. Mas é um recorte poderoso, porque envolve contextos diferentes, estilos diferentes e níveis altíssimos de exigência. E o Flamengo não esteve sozinho nessa mudança de percepção. Outros clubes brasileiros também deixaram marcas profundas no cenário internacional em 2025. O Botafogo venceu o PSG em plena Copa do Mundo de Clubes, algo que poucos imaginariam possível poucos anos atrás. E não foi em um grupo simples. Era o chamado Grupo da Morte, com PSG e Atlético de Madrid. Mesmo assim, o Botafogo passou. O Palmeiras teve atuações sólidas contra o Porto, avançou até as quartas de final e só parou no Chelsea. O Fluminense protagonizou talvez a campanha mais surpreendente, fez grande jogo contra o Borussia Dortmund, eliminou a Inter de Milão e só caiu na semifinal diante do Chelsea, que acabaria campeão. Quando você junta todas essas histórias, o discurso muda. Não é mais sobre um clube isolado que teve um dia inspirado. É sobre um conjunto de equipes brasileiras conseguindo competir em alto nível contra a elite europeia. Com menos dinheiro, menos poder de compra, menos profundidade de elenco, mas com organização, intensidade e identidade de jogo. O comentário de Kroos toca justamente nesse ponto sensível. Ele não diz que o futebol brasileiro é melhor. Ele diz que pode competir. E competir, nesse nível, já é uma ruptura enorme com o discurso dominante dos últimos anos. Porque competir significa não entrar derrotado, não aceitar o papel de figurante, não jogar apenas para evitar o vexame. Significa olhar para PSG, Bayern, Chelsea, Inter, Dortmund e acreditar que é possível. Afinal, contra o PSG escancarou isso. O Flamengo não foi dominado. Não foi atropelado. Não passou o jogo inteiro correndo atrás da bola. Teve momentos de controle, momentos de pressão, soube sofrer e levou a decisão para os pênaltis contra um elenco que custa múltiplas vezes mais.
Um elenco montado para ganhar a Champions League, não para empatar com sul-americanos. E mesmo com desfalques, o PSG ainda tinha jogadores de elite, ritmo europeu, intensidade máxima. Esse tipo de jogo mexe com a autoestima do futebol brasileiro. Durante anos, a comparação com a Europa foi usada quase como humilhação. Agora, ela começa a ser argumento de confiança. E quando isso vem validado por alguém como Toni Kroos, o efeito é ainda maior. Porque não é discurso de quem perdeu. É análise fria de quem está acostumado a ganhar. Claro que isso não significa que o Brasil voltou a dominar o futebol mundial. Não significa que o abismo financeiro desapareceu. Não significa que os clubes europeus deixaram de ser favoritos. Mas significa que a distância não é mais psicológica. O medo diminuiu. O respeito voltou. E isso muda tudo, porque futebol de alto nível também se joga na cabeça. O Flamengo perdeu o título, mas ganhou algo talvez mais valioso a longo prazo, a certeza de que está no caminho certo. E o futebol brasileiro, como um todo, ganhou um argumento poderoso contra a ideia de irrelevância global. Quando um ídolo do Real Madrid diz que se surpreendeu, o recado está dado. O Brasil não voltou ao topo ainda, mas definitivamente voltou ao jogo. No fim das contas, a final da Copa Intercontinental de 2025 não será lembrada apenas pelo pênalti perdido ou defendido. Ela será lembrada como o jogo que fez a Europa parar e pensar. E quando o choque vem de alguém como Toni Kroos, talvez seja o sinal mais claro de que o futebol brasileiro, finalmente, deixou de ser passado e voltou a ser presente no cenário mundial.